mecanismo de defesa. E quando eu entendo do mecanismo de defesa, eu entendo a respeito de quando eu ataco, de quando eu me defendo, que é o mecanismo de defesa que eu boto em ação. E aí eu posso acalmar esse mecanismo de defesa. A gente tem percepção, né? Se a gente olhar essa imagem aqui, olha só, quem tá certo e quem tá errado? Não tem quem tá certo e não tem quem tá errado. Se eu tô aqui na posição do homenzinho que tá vendo 4, eu tô certo, mas eu também tô errado, porque se eu for olhar lá do outro lado, eu vou ver que são 3. E o mesmo acontece com o carinha que tá aqui, que tá falando que é 3. Ele tá certo, mas ele também tá errado, porque se ele vier para cá, ele vai ver que é 4. Então, quando a gente conhece de Eneagrama, quando a gente estuda sobre Eneagrama, sobre o nosso tipo e o tipo das pessoas, a gente entende que não existe certo e errado, existe percepção. O tipo 1 vê um mundo diferente do tipo 2. Que vê diferente do tipo 3, que vê diferente do tipo 4, cada tipo vê diferente do outro tipo. Então, o meu jeito de ver é o meu jeito de ver. Não significa que o jeito do outro está errado, é só percepção. E o Eneagrama mostra muito isso pra gente. E quando a gente entende isso de verdade, as nossas relações melhoram incrivelmente. A nossa relação no trabalho, a nossa relação afetiva, a nossa relação familiar, nossa relação com o nosso gestor, a nossa relação com a nossa equipe, tudo melhora. Tudo melhora de maneira incrível, porque eu olho e falo, é a percepção que é diferente. E tá tudo bem nisso, não tem problema nenhum. O Eneagrama também, ele está embasado em 3 pilares muito importantes. São 9 personalidades. Dessas 9 personalidades, 3 estão fixadas no corpo, 3 estão fixadas na mente e 3 estão fixadas na emoção. Então, eu tenho 3 tipos, mais ação, mais movimento, mais praticidade, que são as do corpo. Eu tenho 3 que são mais planejamento, mais análise, mais raciocínio, que são as da mente. E eu tenho 3 que é mais empatia, mais envolvimento emocional, mais olhar para si mesmo ou olhar para o outro, que são mais emoção. E quando eu entendo isso, eu entendo porque que às vezes eu ajo tão diferente do outro, porque eu tenho uma estrutura e o outro tem outra estrutura. Mas aí o Eneagrama ele vai mostrando que eu não sou só um desses 3, eu sou 2 desses 3. Eu uso 2 em conjunto. Mas tem um terceiro que eu uso pouco. E esse que eu uso pouco distorce uma série de comportamentos meus. E quando eu estudo Eneagrama, eu começo a entender qual desses 3 eu preciso equilibrar mais. Porque talvez os 2 que eu uso mais tá em excesso. Então, como eu reduzo esse excesso para eu poder usar mais aquele que eu não estou usando, para eu ser mais assertivo, para eu ter melhores resultados. Então, a gente vai entender que a gente tem 3 possíveis formas de se comportar. Personalidades do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4 são os emocionais, são os do sentimento. São pessoas, agora eu vou contar um pouquinho para vocês dessas 3 tríades, tá? Uma forma, claro, pessoal, muito ampla, muito aberta. Eu vou falar de como são as 3 personalidades do sentimento, como são as 3 personalidades do pensamento, como são as 3 do corpo. Só que quando eu entro em cada uma delas, o 2 é muito diferente do 3, que é muito diferente do 4. Mas os 3 são emocionais. Só que quando eu vou colocando uma lupa, né? Quando eu vou olhando para cada uma delas com mais especificidade, eu vou entendendo que elas são que elas são diferentes. Elas são diferentes. Mas, por exemplo, quem está dentro da tríade dos emocionais tem uma preocupação central, que é amar uma falsa identidade. Todo mundo que é um emocional tem uma distorção da percepção de quem eu sou. Eu me vejo de um jeito, mas no final eu sou de outro jeito.
Vocês só vão conseguir entender isso em detalhe conhecendo cada uma das personalidades. Eu tenho uma preocupação central, que é o amor à autoimagem. E cada uma dessas personalidades tem por autoimagem uma especificidade. Uns é autoimagem de aparência, outros não é de aparência, é de valor, do valor do meu ser. E cada um vai ter sua particularidade. O que essas preocupações, nesses tipos emocionais ou sentimentais, causa como problema? Um problema de identidade. Eu não sei quem eu sou, verdadeiramente. E causa hostilidade. Ou eu sou hostil comigo, ou eu sou hostil com o outro. Personalidades do sentimento ou das emoções, elas ficam muito presas no passado. São as pessoas que vivem muito de passado, que pensam mais no passado do que no agora e no futuro. Elas estão sempre rememorando algo, buscando algo. A motivação central delas busca, o que elas querem? Atenção. Elas precisam ter atenção. E cada uma cria uma estratégia diferente para ter essa atenção. Esse centro emocional, esse centro, né, de inteligência, essa tríade corpo, mente e coração, é a emoção. O sentimento primordial dessas 3 personalidades é não ser rejeitado. Mas às vezes ela não sabe. Ela não sabe que ela não quer ser rejeitada. Às vezes ela nem se dá conta disso. Porque ela distorce, ela não sabe, ela não percebe, então ela não se dá conta. E quando ela não alcança isso, quando ela se sente rejeitada, ela sente vergonha. Ou é vergonha com ela mesma, ou é vergonha lá para fora, mas ela sente vergonha. Quando a gente vai para os teóricos, para os raciocínios, que são os tipos 5, 6 e 7, a gente vê que as preocupações centrais deles estão nas estratégias e nas convicções. Então, são tipos que racionalizam muito, que estudam mais, que conhecem mais. Por quê? Precisam estar convictos. Então, precisa de informação, precisa de algo palpável. Os problemas que esses tipos têm mais por causa disso são insegurança, porque se eu não tenho a informação quanto eu preciso, eu fico inseguro. E ansiedade. Então, são tipos que, diferente dos emocionais, não é que eles não lembram do passado, não é que o passado não importa, mas eles ficam mais presos no futuro. Então, eles ficam tentando trazer estratégias para o futuro, tentando aliviar o medo e a insegurança de que algo vai dar errado, de que algo vai acontecer. É muita ansiedade. A mente não para, a mente é inquieta. Ela fica pensando o tempo todo, falando o tempo inteiro e sempre falando, e se lá no futuro acontecer algo? E se naquele planejamento aquilo der errado? Então, ela está sempre olhando lá na frente. E por isso, uma busca muito grande que esses tipos têm é pela segurança. Eles ficam tentando se sentir seguros o tempo inteiro. E o sentimento primordial é medo. Sente muito medo. Por sua vez, os ativos, a tríade do corpo, que também pode ser encontrada por aí como instintivos, que são os 8, 9 e 1, eles têm uma preocupação principal em resistir, eles são fortes, então eles resistem, e são controladores. Gostam muito de controlar a própria vida, os acontecimentos, as pessoas, o ambiente. Por quê? É uma forma de sobreviver. Eles sobrevivem o tempo inteiro. E quais são os problemas que isso causa? A agressividade. São agressivos ou consigo próprios, não lá com o outro lá fora, ou lá fora. E repressão. Ou eu me repreendo, eu me seguro, ou eu repreendo o outro. São os principais problemas. E o que eles estão buscando? Autonomia. Por isso que eles controlam. Eles querem se sentir no controle, eles querem ter autonomia, não gostam de ser mandados, não gostam de ser dirigidos, eles querem autonomia. O centro de inteligência é o corpo, por isso digestivo, respiratório. São pessoas que respiram mais forte, que respiram, com mais presença. E o sentimento primordial é raiva, nos 3. Se apresenta diferente para cada um. Mas o sentimento primordial é raiva. Então, aqui eu estou dando só uma palhinha para vocês dos elementos centrais de cada tríade. Mas, conforme eu
bota a lupa e a gente entra em cada tipo, a gente vai vendo especificidades, particularidades, e eles vão se tornando diferentes um do outro também, apesar de terem essas questões centrais como algo real. Aqui está um pouquinho das tríades, só graficamente para vocês verem. Então, a gente tem lá 8, 9 e 1 nos instintivos ou corporais, 2, 3 e 4 nos emocionais, 5, 6 e 7 nos mentais. E aí, cada um vai ter a sua particularidade, vai ter a sua característica pontual. Quando a gente estuda Eneagrama, o que a gente especialmente descobre? Como a gente vê o mundo, é aquele radar. Aí a gente, sabendo como a gente vê o mundo, a gente já começa a prever quais as escolhas mais prováveis que eu vou fazer. Porque se eu tenho esse medo, se eu tenho essa motivação, se eu tenho esse desejo, se eu tenho esse olhar de mundo e eu tenho um mecanismo de defesa que é esse, como provavelmente eu vou tomar uma escolha? Eu já consigo imaginar como eu vou ser, não está mais automático. Então, eu vou ver minhas motivações, as minhas reações. Como eu me comporto quando eu estou estressado? Porque quando algo acontece que me impacta, perdi um emprego, estou me sentindo pressionado, estou com medo de ser demitido, perdi alguém importante na minha vida, eu entro em estresse. Quando eu entro em estresse, eu volto muito para aquele eixo central do meu tipo. E aí eu já sei como que eu vou me comportar. Ou se eu estou me comportando daquele jeito, eu paro e falo, nossa, eu estou em estresse, como que eu saio desse estresse? Eu construo mais qualidade de vida pela consciência, pela autoobservação. E nos ajuda a entender o outro também. Ajuda a entender por que o outro é diferente de mim, ele tem também os pontos centrais deles, ele tem aquilo que ele busca, e tudo que ele está fazendo é resposta de toda essa estrutura que ele tem. E ele também tem padrões de comportamento, e isso me ajuda a entender muitas vezes que às vezes a forma como o outro se comporta não é comigo, é com ele. Isso alivia as minhas relações. Então, o objetivo de eu me conhecer pelo Eneagrama é eu conhecer os meus padrões de pensamento repetitivo e das minhas emoções repetitivas, porque é automático, se é automático, é repetitivo, e eu não percebo que eu sinto daquele jeito, eu não percebo que eu penso daquele jeito. E quando eu descubro como eu sinto e como eu penso, eu quebro isso. Eu me conscientizo e eu começo a me desenvolver, eu começo a me aperfeiçoar, eu começo a ser diferente, com consciência. Eu só distingo e compreendo aquilo que está agindo de maneira inconsciente dentro de mim quando eu desperto. E o que é esse despertar? É tomar consciência, é aprender sobre como eu funciono por detrás do meu comportamento. E quanto mais eu percebo o que eu tenho de automático na minha personalidade, menos eu me identifico com ela, e mais eu transformo, mais livre eu me torno, mais livre na minha carreira, mais livre nas minhas relações, mais livre em todos os aspectos da minha vida. Então, uma mensagem que eu quero deixar aqui para a gente voltar para o nosso bate-papo é que através do Eneagrama a gente passa a ter controle, um controle consciente, não é aquele controle dos tipos instintivos, mas é o controle da assertividade. Eu posso controlar mais as minhas emoções porque eu entendo o que engatilha as minhas emoções. Eu sei que se eu sentir aquilo é porque eu senti medo, eu fui atacada no meu medo, eu fui atacada na minha emoção. E tudo bem, então como que eu lido com isso? Como que eu administro isso, né? E aí eu começo conscientemente e deliberadamente a me remodelar. E quando eu vou me remodelando, eu vou transformando a minha experiência diária de vida em todos os meus papéis, em todas as minhas interações com o meio. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí a gente pode agora, dentro do tempo que a gente ainda tem, ir tirando as dúvidas que surgiram ou estão surgindo aí. Bianca, a Bruna perguntou se esse livro que você indicou, Sabedoria do Eneagrama, ele é completo para aprendizagem do tema. Olha, o que eu diria? É muito difícil, não é que é impossível, tá, Bruna? A gente estudar o Eneagrama sozinho. Eu comecei estudando o Eneagrama sozinha no começo, mas o Eneagrama ele é muito complexo. E por ele ser complexo, vai causar uma série de
confusões. Então, é um livro ótimo, mas eu recomendo, depois de participar de fato, junto com alguém que compreende do conteúdo, para você abrir um pouco mais a sua percepção e o seu entendimento, para daí, quando você estiver lendo, as confusões serem menores, porque o Eneagrama é muito complexo. Para quem passar por uma experiência de autoconhecimento com o Eneagrama e quiser se aprofundar, com certeza são literaturas muito importantes, porque eles vão dar caminhos. Eu me achei. E agora? O que eu faço? Os livros vão dar esses caminhos. Mas é muito importante eu estar segura na minha identificação. E para eu estar segura na minha identificação, sozinho, é muito mais complexo, é muito mais difícil e é perigoso eu errar. A Sheila, Bianca, está falando que, pelo que ela está entendendo, o Eneagrama trata de forma mais subjetiva e intrínseca as emoções, frustrações, expectativas de cada indivíduo. Seria isso? Eu não diria subjetiva. Existe toda uma explicação científica e psicológica por trás de cada emoção. Ela tem todo um alicerce, todo um conceito e um contexto que, de fato, são muito coerentes. Então, eu não diria subjetivo. Subjetivo, eu até diria que é a forma como a gente enxerga quando a gente não compreende essa estrutura que está por trás. Quando a gente estuda o Eneagrama, eu diria que se torna ainda menos subjetivo. Eu passo a entender os porquês, a entender as estruturas, e aí a consciência me tira da subjetividade. É claro que subjetividade quer dizer também da particularidade do meu mundo. A forma como eu vejo é diferente da forma como o outro vê. Então, é subjetivo, sim, mas ele reduz a subjetividade, ele traz mais clareza para a subjetividade. A Maricélia perguntou se já existia o Eneagrama quando Oscar Ichazo começou os estudos. Qual a base epistemológica do Eneagrama? Já existia quando Oscar Ichazo colocou a contribuição de fixações do ego, já existia. O Eneagrama, ele vem lá da Grécia e fala-se, inclusive, que na Grécia ele já foi aperfeiçoado porque ele veio do Antigo Egito. Então, é uma sabedoria muito antiga, é uma sabedoria milenar, realmente. Porque o Eneagrama, das personalidades, ele é uma ramificação do Eneagrama. O Eneagrama não nasceu como Eneagrama das personalidades, ele nasceu como Eneagrama de processos. Como assim nasceu como Eneagrama de processos? Em algum momento ele foi desenvolvido para explicar processos da vida, para explicar movimentos de uma comunidade, para explicar movimentos de uma sociedade, explicar movimentos científicos como a medicina, a matemática. Ele nasce para explicar processos. Lá atrás, Pitágoras, inclusive, se aprofunda muito no Eneagrama, porque é para explicar processo. Depois, ele vem sendo aperfeiçoado e ramificado, que é quando o Ichazo chega, e aí ele contribui trazendo as questões da personalidade também para dentro do Eneagrama. A Maria Virgínia, Bianca, perguntou se a Gestalt terapia é indicada para transtorno de ansiedade generalizada. Aí a gente vai sair do tema de Eneagrama, né? Acho que não é tanto o nosso foco, mas a Gestalt terapia, ela tem algumas contribuições, ela pode trazer, mas eu, como psicóloga, particularmente, eu não diria que ela necessariamente é a melhor. A gente teria outras frentes, outras linhas dentro da psicologia que podem ajudar, talvez até mais. Mas aí é um tema que a gente foge um pouquinho do Eneagrama. A Sheila está perguntando aqui, acho que eu concordo com ela, né? De modo geral, Bianca, podemos dizer que um dos principais objetivos do Eneagrama é nos conhecermos melhor, para criarmos empatia e entendermos os outros e nos colocarmos no lugar dele? Também. Sem dúvida nenhuma, um dos principais objetivos é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autorresponsabilidade,
o crescimento pessoal, profissional, sem dúvida nenhuma. Esse é o principal. A partir disso, posso me tornar mais empático? Posso. A partir disso, posso desenvolver tudo isso que ela coloca aí também, mas pelo alicerce do autoconhecimento. O Davi, eu poderia... Sim, deixa desculpa, só fazer um complemento. Se eu sou líder, se eu tenho uma equipe, se eu estou numa liderança, eu vou gerir muito melhor a minha equipe. Eu vou ser um gestor muito melhor. O Davi perguntou se ele poderia ter 3 perfis básicos, sendo um em cada triade. E poderia variar. E poderiam variar. Vamos repetir. Eu poderia ter 3 perfis básicos, sendo um em cada triade? Um em cada ponto, né? Um em cada emocional, tal. Ele poderia variar isso? Alô? Alô? É a minha aqui? Ou naquela outra tríade, que é aquela tríade que eu uso menos, que é aquele centro de inteligência que eu uso menos. E quando eu vou lá, eu me desenvolvo nele. Então, não é que eu me torno ele, eu me desenvolvo nele também. Então, não é que eu tenho isso, eu aperfeiçoo isso. João, você tinha travado, eu não travei aqui, eu continuei com o pessoal. Eu não sei em que momento você estava das perguntas, eu peguei aqui a pergunta do Davi sobre se ele poderia ter 3 perfis básicos, sendo um em cada tríade. Foi o que eu respondi, agora eu deixo você conduzir aí. Não estamos te ouvindo, João. Seu microfone está no mudo. Aí, agora sim. Exatamente, você pegou justamente a pergunta que eu tinha feito, tá? Ah, perfeito. Então, até prosseguindo só nela ainda, ele coloca assim: supondo que eu tenha um ponto forte em cada tríade, será que eles poderiam variar dependendo do papel social para outro conjunto de 3 pontos fortes? Sim, pode variar. Eu posso, por exemplo, eu comentei com vocês que dentro do meu perfil eu tenho 9 níveis de consciência, mais consciência ou menos consciência. Eu posso, num papel da minha vida, no trabalho, por exemplo, ter mais consciência e na minha vida conjugal ter menos consciência. O meu nível de consciência pode mudar de papel a papel. Então, essa resposta também é válida para o meu papel social na minha tríade. Pode ser que dentro do meu trabalho, pela necessidade, por exemplo, de eu ser mais ativo, de repente eu sou um teórico e emocional, mas eu estou num meio que eu preciso ser mais ação, então eu vou me desenvolvendo nisso. E se eu vou me desenvolvendo lá no trabalho, eu posso ser muito mais ativo do que eu sou na minha vida em casa, na minha vida acadêmica, nos meus papéis sociais, porque eu estou me adaptando a uma necessidade lá. Então eu posso me comportar diferente em algum papel social, sim. Vai lá, João. Eu perdi algumas perguntas porque como eu caí, o chat me... Entendi. Então, vamos lá. Seguindo aqui, a pessoa também está perguntando aqui, o Davi, se a base da personalidade for mental, os racionais, a personalidade seria dividida dentro da própria tríade, por exemplo, 4, 5 e 6? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Não seria dividido. Se eu entendi correto, você é da tríade mental, você vai ter... na verdade, o 4 não é mental, tá? O 4 é emocional. Os mentais são 5, 6 e 7. Então, vamos supor, tô falando de um mental. Ou eu vou ser 5, ou eu vou ser 6, ou eu vou ser 7. Eu posso, se eu for um 5 e eu estiver mais posicionado perto do 6, eu posso ter uma grande influência do 6. Se eu for 6 e eu estou mais posicionado perto do 7, eu tenho uma grande influência do 7. Se eu sou 7, eu estou mais posicionado perto do 6, eu tenho uma grande influência do 6. Eu posso estar posicionado em momentos diferentes daquele círculo.
Mas se eu sou um 5, eu estou mais posicionado para o 4, eu tenho uma grande influência emocional. Se eu sou 7, estou mais posicionada para o 8, eu tenho uma grande influência de ação. Então, eu sofro influências do lado. Mas eu sou um tipo específico dentro da tríade, podendo sofrer a influência, sim, do outro. As setas, elas são os movimentos que eu faço. Eu posso ter movimentos de desenvolvimento, de crescimento, de aperfeiçoamento, de libertação dessas coisas mecânicas do meu comportamento, ou eu posso me tornar ainda mais automático e mecânico. Se eu estou num nível de estresse muito profundo, eu posso pegar um caminho contrário naquelas setas, que a gente chama de flechas, e eu posso, por exemplo, eu sou um perfil, por exemplo, o tipo 8, ele tem uma daquelas características todas, a luxúria, mas a luxúria, tudo no Eneagrama tem um entendimento diferente do dicionário, tá? O que é luxúria para o tipo 8? Intensidade. O tipo 8, ele é intenso. Então, vamos supor que eu sou um tipo 9. O tipo 9, ele é um tipo mais harmônico, ele é um tipo mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia. E ele caminha para o lado do tipo 8. Se ele está em estresse, ele pode pegar a luxúria do tipo 8, aquela intensidade do tipo 8, e reforçar a característica central dele. E aí ficar ainda mais estressado, porque se ele é muito paz, ele age menos. Então, ele pode ficar ainda mais parado, porque ele foi lá buscar a característica forte do outro lado. Então, esses movimentos, tanto para o lado quanto nas linhas, vai me ajudar ou a me aperfeiçoar ou a ficar ainda mais rígido naquilo que já é meu. Por exemplo, eu posso ir buscar uma característica lá do tipo 7. O que é o tipo 7? O tipo 7 é mais, é gula, é mais, me dá mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu posso sair do meu tipo e ir lá no tipo 7, pegar essa gula, levar para o meu tipo e usar o que eu tenho de ponto central mais e mais e mais e mais. Quando eu busco no 8, eu busco mais intensidade. Quando eu busco no 7, eu busco mais quantidade. Então, eu posso fazendo esses movimentos também, faço inconscientes. E aí, eu pioro o meu estado de ser, o meu comportamento, as minhas relações, ou eu melhoro. Quando eu faço um movimento consciente, eu vou buscar o que eu preciso. Quando eu faço não consciente, eu pego o que eu não preciso e pioro o meu tipo. Por isso, é tão importante, tão rico o autoconhecimento pelo Eneagrama. Bianca, a Marisa perguntou se ainda existe barreiras no mundo corporativo em relação ao Eneagrama. Podemos considerar que o estudo do Eneagrama é comprovado cientificamente? Sim, é comprovado cientificamente, é a sabedoria mais antiga. Como eu falei, nos Estados Unidos a cultura é muito forte de uso do Eneagrama. A gente tem já cientificamente comprovado grandes avanços e grandes resultados dentro de empresas com a aplicação do Eneagrama, melhorias de qualidade de vida, de ambiente, de lideranças com o Eneagrama. Temos vários cases, várias situações. Temos muitos exemplos. No Brasil, ainda é um tanto desconhecido. E tudo que é desconhecido, a gente tem uma certa insegurança. Então, ainda tem lugares que, por desconhecimento, não avançaram para o Eneagrama, especialmente no Brasil. Mas isso está mudando bastante. A Renata perguntou que se estudar Eneagrama sozinho, sem um acompanhamento profissional, não corre o risco de se equivocar na sua própria autoavaliação? Sim, com certeza. É muito complexo. Tá. A Marcélia, sabemos que todo instrumento ou avaliação psicométrica necessita de uma medição. Quais os percentuais de validação e confiabilidade do Eneagrama? Aí a gente está falando de
coisas distintas, né? A gente não está falando da questão, por exemplo, de um DISC, de um MBTI. A gente está falando de um instrumento de autoavaliação, de autopercepção. Ele cientificamente é comprovado pela ciência da psicologia. Ele está estudado e embasado por toda a fundamentação da personalidade de todos os estudos que a psicologia traz. Então, a psicologia, ela me fugiu a palavra, ela valida, não era essa palavra que eu queria, mas ela valida a coerência e a verdade no enneagrama. Agora, entrando naquele assunto da subjetividade, né, naquele assunto do eu preciso me perceber, eu preciso ter a capacidade de me olhar e de me compreender, então a gente não vai pegar o enneagrama e colocar ele com índices, não é o objetivo da ferramenta. O objetivo dela é autoaperfeiçoamento, é autodesenvolvimento. Por isso a psicologia entra com a validação, mas não sistematizada necessariamente. A Sheila, Bianca, está perguntando se quisermos dar andamento ao conhecimento do enneagrama e a do próprio perfil, como podemos fazer? Está perguntando se a gente faz, um trabalho de coaching, consultoria, e se a gente faz isso. Então, eu já queria adiantar que nós vamos ter um treinamento de 8 horas do enneagrama no dia 23 e no dia 25 de setembro desse mês, das 9 às 13 horas. São 8 horas, né, Bianca? Aí dá para online, dá para aprofundar um pouquinho mais. E para vocês que fizeram inscrição nesse bate-papo, nós vamos mandar por e-mail o cupom que vai dar 30% de desconto no valor do treinamento, ok? Pode falar, Bianca. Então o João já está respondendo. A gente faz. Podem ser várias as formas de se aprofundar no enneagrama. A primeira delas, eu recomendo realmente participar de um treinamento ou oficina, que é praticamente a mesma coisa. É que eu não gosto muito de falar treinamento para o enneagrama, eu gosto de falar oficina, mas é a mesma coisa, tá? Primeiro, eu recomendo participar para conseguir compreender um pouco melhor todas as estruturas, um pouco melhor cada personalidade, porque o enneagrama é muito complexo. Então, por exemplo, nesse treinamento que a gente vai ter em setembro, a gente vai se concentrar a falar sobre as 9 personalidades, as tríades, né? Cada personalidade dentro das tríades, e eu não vou ter tempo para ficar falando a influência do perfil de um lado, a influência do perfil do outro, a influência do perfil da seta, o nível de consciência, não dá tempo. Para vocês terem uma ideia, a minha formação em enneagrama, em estrutura, são 21 dias. 21 dias de imersão, de 12 horas praticamente por dia. Então, é muito complexo. É muito complexo. Em 8 horas, a gente não fala tudo. Então, a gente se concentra nas personalidades. Depois, é possível fazer outros módulos para ir se aperfeiçoando, mas também é possível fazer via mentoria. Eu quero um processo exclusivo para mim, olhando só para o meu tipo, pegando as minhas situações reais e aplicando via enneagrama. Pode. A gente faz? Sim, a gente faz. Bianca, a Mônica está perguntando se o enneagrama é um instrumento melhor utilizado por qual profissão? Sem dúvida, a psicologia. Ele agrega muito. Gente, eu sou psicóloga formada há mais de 16 anos. Eu sou apaixonada pela psicologia, o João sabe, eu tenho um olhar de psicóloga realmente para tudo. E eu não conheci o enneagrama na faculdade, eu conheci depois, porque ele está vindo a fazer parte do currículo da psicologia agora mais recentemente, na minha época não. E eu vim a conhecê-lo posteriormente. E eu vou dizer para vocês que mesmo passando por processos de autoconhecimento pela essência da psicologia, eu nunca me conheci tão bem como eu passei a me conhecer pelo enneagrama. O enneagrama, ele é muito rico e ele é muito profundo. Então, profissionais que já vêm com a base da psicologia e usam o enneagrama, com certeza conseguem dar muito mais vida para ele, muito mais
conseguem compreendê-lo com muito mais eficácia, porque o Eneagrama das personalidades, ele está alicerçado na psicologia. Então, sem dúvida, o psicólogo. Legal. A Renata está perguntando também sobre tem a mentoria online. Sim, tem, né? Você pode entrar em contato conosco, tá, Renata? A gente vai te passar um e-mail, você pode entrar em contato conosco. O Leandro está perguntando, eu tive um contato raso com o Eneagrama na pós-graduação e também no curso de DISC, que eles recomendaram para continuar estudando. Sim, é isso que eu falei, está começando a ser mais aberto agora. As instituições, as empresas, elas estão começando a inserir o Eneagrama, porque ele é diferente, né, até do que a gente falou aí, não é que ela está classificada em índices numéricos e etc., mas ela tem uma confiabilidade altíssima pela ciência da psicologia. Então, o Brasil começou a entender isso e começou a trazer o Eneagrama, e ele vai cada vez mais se tornar uma ferramenta. Ele é uma tendência, né? Ele é uma tendência que está chegando e está chegando rápido agora. A Marisa está perguntando, Bianca, uma psicóloga que quer se especializar, teria que fazer qual especialização? Depende do que ela quer se especializar, né? Depende se ela quer, mas também foge um pouco de Eneagrama. Não sei se ela está querendo dizer se especializar no Eneagrama. Não existe necessariamente uma pós-graduação em Eneagrama, existem formações em Eneagrama. Agora, se eu quero me especializar na psicologia, depende, porque a psicologia é muito ampla, né? Depende de que área eu quero atuar, qual é a minha linha que eu sigo, é Jung, é Freud, é comportamental, é Gestalt, o que é? Então, aí é muito amplo para responder. Legal. Bianca, nós estamos no nosso deixa eu ver se exatamente no nosso tempo programado, passamos 1 minuto. Então, eu queria inicialmente agradecer a presença de todos, a participação de todos. Realmente foi uma satisfação, viu, Bianca? Obrigado. O Eneagrama é realmente a bola da vez. Acho que realmente vai trazer uma série de perspectivas para o seu autoconhecimento, que são fundamentais para a nossa carreira, para os empreendedores, se conhecerem melhor, conhecer melhor o outro e ter mais o jogo de cintura, né? Fundamental. A gente vai passar para vocês informações sobre o nosso oficina, o nosso curso, né, Bianca? Eneagrama que acontece esse mês, que aí vai aprofundar mais, porque como são 8 horas, vai dar para explicar cada tipo, né? Então vai ser bem legal. Pessoal, alguma dúvida a mais? Algum questionamento? Dúvidas, acho que tem várias aí, né, pessoal? Infelizmente, nós não tínhamos tempo suficiente para responder todas elas, mas a gente tentou responder aquelas que foram viáveis. E para quem se interessou, eu reafirmo que o Eneagrama é uma ferramenta realmente incrível, é uma ferramenta muito profunda, que traz muito autoconhecimento. E se você se interessou, venha fazer com a gente essas 8 horas, porque vocês vão poder se conhecer mais, entender melhor essa ferramenta, essa sabedoria, essa tendência, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. E lá, nos dias do curso, a gente vai poder tirar muito mais dúvidas, esclarecer muito mais coisas que aqui nós não tivemos o tempo hábil. Mas eu também quero agradecer muito pela presença de vocês, pelas perguntas, pela interação, pela curiosidade. Foi muito rico, eu acredito, e obrigada de estarem aqui. Desejo para vocês realmente muito sucesso. E o Eneagrama é um grande conhecimento. Pessoal, então, quem quiser se aproveitar dessa bonificação de 30%, tem até o dia 10 de setembro para fazer a sua inscrição. Foi passado um link no chat, vai ser passado um link por e-mail. Pessoal, muito obrigado. Uma boa terça-feira para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Bianca, obrigado. Viu? Obrigada também, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau. Nos vemos.